Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. O objetivo deste vídeo é trazer a todos uma reflexão em meio ao momento que nós estamos enfrentando e que em breve certamente ele vai passar, mas uma reflexão sobre o sentido da vida, sobre como as pessoas têm tratado a sua comunhão com Deus. Porque um momento como esse, embora seja complicado, ele pode servir, tem servido positivamente para que as pessoas revejam seus conceitos, seus valores em relação a Deus, em relação até à família, em relação àquilo, às suas prioridades. Não é verdade? Então nós sabemos que ele vai passar, mas é um momento importantíssimo para que as pessoas reflitam sobre o sentido da vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Será que é tão difícil, você que de repente não crê na palavra de Deus, ou pensa que Deus criou tudo, se limitou a criar e se afastar do ser humano, será que você não percebe que o amor que você sente pela sua mãe, pela sua filha, lembra quando você viu ela falando pela primeira vez? O que você sentiu? O amor que você sentiu e continua sentindo obviamente por ela? Então isso é uma projeção do Criador. Isso é uma característica de Deus, do Senhor Jesus, Deus vivo dentro de você, dentro de cada ser humano. E é só você olhar os animais, o carinho que eles têm por nós, pelos seres humanos, mesmo que você os repreenda, a polinização das abelhas, a migração dos peixes, enfim, a natureza, a fauna, a flora, provas não faltam. São inúmeras provas que Deus deixou para a gente. Esse carinho que nós temos pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos entes queridos, isso tudo é projeção, são características de Deus dentro do ser humano. Então não é preciso ir muito longe para que nós vejamos a nossa semelhança com o Criador. Outra característica importantíssima é a nossa consciência, a nossa mente. A nossa mente, os nossos pensamentos, nós não vemos os nossos pensamentos, nós não sentimos os nossos pensamentos. Eles são imateriais, eles são espirituais. Então, só de nós falarmos sobre os nossos pensamentos, nós já temos a ciência de que o mundo espiritual, aquilo que é imaterial, que não é visível, existe. Nós temos uma consciência dentro de nós. Quem é que colocou dentro de nós o senso do certo e do errado? Se Deus não existisse, se não estivéssemos diante da face de Deus, por que então que uma pessoa iria deixar para adulterar, por exemplo, de uma maneira escondida? Porque pecado é aquilo que você faz escondido, que não pode ser feito na frente dos outros. Então, por que não adultera na praça, durante o dia ou no trabalho? Porque sabe que é errado. E esse senso do certo e do errado, através da nossa consciência, foi colocado por Deus. Então a nossa mente, ela é imaterial, ela não é física. A nossa inteligência é que está dando origem, a inteligência que Deus nos dá é que está originando esse vídeo. Ele poderia ser feito em texto, poderia ser feito em áudio, em várias outras formas. Então, tudo o que nós vemos neste mundo é fruto de algo que não é físico. As nossas palavras, as nossas ações, tudo é projetado na mente. O cérebro é um órgão que compõe o nosso corpo, mas a mente controla ele, não é o cérebro que controla a mente. A mente controla os nossos pensamentos. Então, o nosso ser espiritual, composto pela nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, é ele que origina os nossos movimentos. Se a gente negar isso, é a mesma coisa que a gente achar que um computador ele pode operar sozinho. É necessário uma inteligência que não é físico. Você já viu alguém pegar um pensamento? Você não tem como pegar um pensamento, tem? Se tiver, seria meio estranho, né? Porque eles não são visíveis. Então, os nossos pensamentos, a inteligência que Deus nos deu é que origina tudo. Igual um controle remoto. Ele não muda sozinho. Alguém tem que pensar na sua mente qual canal quer assistir e mudar. Então tudo vem do campo espiritual para o físico. O que nós vemos, como está escrito na Bíblia, é passageiro. Mas o espiritual, ele é eterno. O vírus, por exemplo, que está acometendo as pessoas de medo, e até certo ponto justificável, pelas pessoas ainda não estarem com a vida segura nas mãos de Deus, ele não atinge a alma, não atinge o espírito, porque ele é eterno. E ele estando nas mãos de Deus, a pessoa tem paz. Então, nós precisamos pensar nisso, na nossa origem espiritual e material. A nossa origem, o nosso primeiro estado neste mundo, ele é menor que um ponto final de uma frase, o nosso DNA. Ele é menor do que um ponto final. Vou deixar o link dessa mensagem que nós falamos sobre isso aqui embaixo na descrição. E esse início nosso, do tamanho de um ponto final neste mundo, ele é o nosso primeiro estado físico. E como ele é o nosso primeiro estado físico neste mundo, ele
ele é matéria, ele só poderia ser desenvolvido por algo que não é físico. Porque nós acabamos de raciocinar, pense comigo. Para mudar o canal, para programar um computador, para operar ele, eu preciso de uma inteligência. E o computador é físico, mas a inteligência não é física. No mesmo modo, nosso DNA, quando ele veio a esse mundo, ele é matéria. Nosso primeiro estado, ele é físico. E a matéria não se desenvolve sozinha. Obviamente, alguém que é muito inteligente ordenou o desenvolvimento do DNA, né? Para que no final, com trilhões e trilhões de células, fosse formado esse corpo humano. E o corpo humano não só físico, mas formado de sentimentos, formado de inteligência, de capacidade de escolha. Por tudo que nós falamos, por tudo que Deus, a forma como nós somos gerados, a matéria que é desenvolvida por algo que não é físico, que é espiritual, fica muito claro que nós estamos diante da face de Deus, que Deus está próximo de nós. E uma das maiores provas, além de tudo que nós já falamos, é que de repente você tem família, casa, você tem dinheiro, você tem uma vida estável, um bom emprego, mas você se sente deslocado. Você não se sente completo porque só a presença do Espírito Santo pode preencher você, pode fazer você completo. Costumo dizer que todo ser humano tem um pouquinho de depressão, até que ele encontre o Senhor Jesus de verdade, tem uma experiência com Deus, que transforma a pessoa por dentro. Nós já contamos aqui o primeiro vídeo do canal sobre o meu testemunho, uma experiência com Deus, onde eu passei pela depressão, pelo pânico, e isso acabou, no final, se transformando em uma experiência profunda com Deus. Então, o ser humano ele só consegue ser preenchido quando ele tem o Espírito Santo, uma experiência com Deus. E isso cada um vê dentro de si, né? De repente você pergunta assim, mas se Deus existe, quem criou Deus? A resposta é muito simples, Deus existe desde sempre. A nossa mente, a gente consegue entender, você vê cientistas entendendo fórmulas mirabolantes, fórmulas extremamente complexas, mas ninguém explica Deus, nem o crente, nem o ateu, nem o judeu, nem o hebreu, nem o europeu, ninguém explica Deus. Por quê? Porque Deus, a resposta é simples, nós não temos capacidade para isso. Existe um versículo, deixa eu ler aqui para você, Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Outro versículo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. Esses dois versículos deixam claro que a nossa mente ela é extremamente inteligente. Os animais têm um nível não de conhecimento, mas digamos assim, de ações, e nós temos um nível superior, que Deus nos deu. A inteligência máxima na Terra em relação à criação de Deus e dos seres humanos. Mas esse entendimento ele é limitado. Você entende fórmulas matemáticas complexas. O homem é capaz de construir um prédio altíssimo, de 20, não sei quantos andares que existem aí pelo mundo. Mas ele não é capaz de explicar Deus, porque a nossa mente só vai até certo ponto. E a pessoa tem que ser humilde para entender isso. Ninguém explica Deus. Ninguém. Então, por tudo que nós falamos até agora, fica evidente que o ser humano foi criado por Deus, com as características que existem dentro do ser humano, com a nossa mente, o nosso ser pensante espiritual. Quando a pessoa está em coma, ou quando a pessoa está dormindo, ou quando a pessoa morre, já foi provado que em algumas reportagens, que ela continua pensando, raciocinando. Então, o nosso ser pensante ele continua vivo. É muito fácil provar que existe vida após a morte com o que nós falamos até aqui. Porque o ser espiritual não está limitado a este mundo, não está limitado a vírus, a bactéria, a doença, a nada neste mundo. Ele não vai ser destruído por nada neste mundo. O ser espiritual, Deus nos deu essa vida como prazo para que nós façamos uma escolha aonde Ele vai viver a eternidade. Se eu passar a minha vida neste mundo, mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo fazendo caridade, mesmo de repente sendo religioso, indo a uma igreja, se eu passar a minha vida aqui na Terra simplesmente com esses atributos, mas não buscando o Senhor Jesus, não confessando que Ele veio para me salvar, porque o Senhor Jesus, quando Ele veio a este mundo, Ele é o próprio Deus vivo, que veio para ofertar a vida dele na cruz, para que através dele nós sejamos perdoados, nós sejamos salvos. Porque não basta ser bonzinho, não basta não fazer o mal, isso é nossa obrigação. Até a lei proíbe de que nós neguemos socorro, não é verdade? Então, o céu, a vida da pessoa, o prazo que ela tem para escolher onde ela vai passar a eternidade. Se ela vive uma vida aqui baseada apenas nos seus méritos e não busca o Senhor Jesus, não crê, não tem fé nele, não se entrega para ele, então ela vai viver eternamente separada dele, no inferno e no lago de fogo e enxofre. Essa é a realidade, acredite você ou não. E se a pessoa confessa o Senhor Jesus como Salvador, ela parte desse mundo salva. Ela vai passar uma eternidade junto com Deus. Agora,
nenhum de nós pode ser justificado pelos nossos próprios méritos. Você pode passar a vida inteira na igreja, fazendo boas ações, evangelizando, pregando, e tanto a pessoa que matou, que roubou, que prostituiu, ninguém é melhor do que o outro diante de Deus. Deus ama todos de maneira igual. Quem diferencia, quem vive esse amor ou não, quem escolhe viver esse amor ou não, são as próprias pessoas. Então, o padrão para a pessoa entrar no céu é a perfeição. Esse é o padrão de Deus. E com esses atributos fica claro, com esse padrão de Deus, fica claro que nenhum ser humano merece o céu. Nenhum de nós. Tanto judeu, tanto crente, ateu, ninguém. Ninguém é digno de entrar no céu. Mas então como é que a pessoa vai entrar no céu? O Senhor Jesus, como nós começamos falando, só para recapitular, ele é o Deus vivo. Ele se materializou na pessoa do Senhor Jesus para nos ensinar como viver a vida nesta terra. E também para se ofertar na cruz, para tomar sobre ele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E para pagar a pena no nosso lugar. Porque todo pecado, seja um pensamento errado, um olhar errado, que todos nós praticamos, seja um erro grave, pequeno, médio, merece punição. E nenhum de nós é perfeito. Então, a única forma da pessoa ser justificada é através da fé no Senhor Jesus. É se entregando a Ele, um relacionamento com Ele. Onde as pessoas, o que no relacionamento acontece? As pessoas conversam e você procura agradar outra pessoa. É isso que Deus quer de nós, meus amigos. Que nós o reconheçamos, que nós procuremos agradá-lo, se alimentar da palavra, ter um relacionamento com Ele. Porque se você pensar que simplesmente por você fazer parte de uma religião, simplesmente por você ser uma boa pessoa, simplesmente por você ser evangélico, ser cristão, seja lá o que for, você está apoiando nos seus próprios méritos e rejeitando o sacrifício do Senhor Jesus. Você pode fazer o que for, é muito bom fazer isso. Boas coisas devem ser uma consequência de um relacionamento com Deus. Agora, os nossos méritos não são suficientes para nos salvar. A pessoa é salva quando ela confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e anda em relacionamento com Ele. Porque se você se apoiar nos seus méritos, você está rejeitando o sacrifício que Ele fez. Ele pagou a pena, foi o próprio Deus. Ele veio para pagar a pena que os nossos pecados merecem. Sejam graves, pequenos, médios, até pensar errado, até desejar o que não deve já é pecado. Então todo mundo peca. O que Deus não quer é que a pessoa na face dele continue pecando, continue vivendo uma vida esquecida de Deus, indiferente a Ele. É isso que Deus não quer. Deus está te buscando para que você se volte para Ele, trazendo esse momento à humanidade de reflexão, para que as pessoas pensem, porque, queira você acreditar ou não, nós estamos à beira do Apocalipse. Nós estamos no que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, os sinais que Ele deu, o engano, o esfriamento do amor, guerras, rumores de guerras, tremores de terra. Nós estamos no princípio das dores, muitas pestes ao redor do mundo. E em breve, meu caro, irão acontecer coisas muito piores com quem ficar neste mundo. Mas aqueles que se entregarem ao Senhor Jesus, que confessarem Ele como seu Salvador, levarem a palavra de Deus a sério, esses vão ser retirados dessa terra durante o período que nós conhecemos através das Escrituras, pelas informações que elas nos dão, como que o Senhor Jesus disse, como grande tribulação. Vai ser um período, anote o que está sendo dito. Se você estiver vivo, se você não acreditar no que está sendo falado, que é a palavra de Deus, anote, guarde bem que você vai se lembrar, e se você estiver vivo, você pode ser salvo, você pode se arrepender. Porque a palavra de Deus ela tem as profecias, como Deus determinou que o povo judeu, se eles desobedecessem, eles seriam expulsos da terra deles, como diz em Deuteronômio. Se eles desobedecessem, eles seriam expulsos da terra deles, que é Israel, Canaã. E eles desobedeceram e foram escravizados várias vezes pelo povo babilônico na época de Nabucodonosor, depois pelo Império Romano, na época que o Senhor Jesus esteve na terra, e foram dispersos. Foram mortos milhares e milhões de judeus por várias lideranças que nós sabemos ao redor da história. E Deus disse, em Isaías, diz que seria Isaías 66:8, se não me engano. É uma profecia que diz que Deus traria os judeus de volta à sua terra num só dia, ele formaria uma nação, que se poderia ser formada uma nação num só dia. E em 1948, em 14 de maio de 48, Israel voltou a ser nação. Israel voltou a ser nação. A figueira que o Senhor Jesus se refere em Mateus 24, quando ela começasse a florescer, ela aponta nas Escrituras, por vários aspectos, a Israel. E Israel voltou a ser nação, essa profecia se cumpriu em 1948, em 14 de maio de 48. Esse ano vai fazer 72 anos que Israel voltou a ser nação. Então você vê que a Bíblia ela nos dá profecias, essas profecias se cumprem, e aí você tem a certeza, esse é um sinal que Deus nos deu
sobre a veracidade da palavra dele, que não precisava, porque nós já sabemos, nós temos uma consciência, mas Deus ele nos dá a prova da fé e quer que nós reconheçamos aquilo que a palavra é dele e que ele veio na terra e se sacrificou por nós. Inclusive, a crucificação, vou deixar o link da mensagem que nós fizemos no blog aqui embaixo, a crucificação do Senhor Jesus foi predita mais ou menos 1000 anos antes. O rei Davi, no Salmo 22, você pode ler lá, ele cita as mesmas palavras que são ditas pelo Senhor Jesus na cruz, em Mateus, se não me engano, 28 ou 27, na crucificação. Você pode ler na sua Bíblia. Então, 1000 anos antes, quando não existia crucificação, foi profetizado. Isaías viu a cena como se ele estivesse vendo ao vivo. Então, a Bíblia, Deus te dá profecias, elas são cumpridas, e com isso você tem mais uma prova, a certeza de que ela é a palavra de Deus. E o Apocalipse 13, nós estamos caminhando para isso, meus amigos. O mundo hoje, com esses vírus, com essas pandemias que vêm acontecendo, essa vai passar, mas virão coisas muito piores em breve, que estão preditas no Apocalipse para quem ficar nessa terra. O mundo vai enfrentar situações dramáticas. Breve, talvez daqui a alguns anos, eu não posso afirmar datas, mas Jesus disse que a figueira, como nós estávamos falando de Israel, quando ela brotasse, quando eles voltassem para a sua terra, que é Mateus 24, e tem 72 anos que Israel voltou a ser nação, essa geração ela não passaria sem que todos os sinais que ele disse dos finais dos tempos acontecessem. Terremotos, o amor se esfriando, pestes em vários lugares, epidemias, enfim. Muito engano, pessoas se afirmando ser o Senhor Jesus, que é mentira. Jesus não vai voltar visivelmente dessa próxima vez que ele vai vir à Terra. Então, que você reflita, que você creia na palavra de Deus, porque o mundo está caminhando para o cumprimento das profecias. Apocalipse 13 cita um sistema econômico já há milhares de anos. O apóstolo João teve a revelação do Senhor Jesus. Nesse sistema, para participar do mundo, para trabalhar, para comprar e para vender, você só vai entrar nesse sistema se você tiver uma marca que vai ser colocada ou exatamente na mão direita ou na testa. Acredito que a elite mundial, os mais ricos, vão usar na testa e as demais pessoas vão usar na mão direita. Mas se essa marca, você vai ser obrigado a colocá-la e vai ser uma imposição do futuro líder mundial, que vai unificar a economia mundial, que vai ser um líder que vai governar o mundo por 7 anos, que é chamado na Bíblia de anticristo. É alguém que tem a aparência de Cristo, que vai vir querendo resolver os problemas do mundo, que vai ser um dos responsáveis diretos por selar o acordo de paz entre árabes e palestinos. A pessoa que fizer esse acordo e que trouxer esse sistema, que estiver à frente do governo mundial, que implantar esse sistema, é a encarnação de Satanás. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele disse: eu vim e vocês não me ouviram. Outro virá em seu próprio nome e vocês vão dar ouvidos. Ele estava se referindo ao anticristo. O profeta Daniel também fala dele no capítulo 12, se eu não me engano, que é o abominável da desolação, que o Senhor Jesus também cita nesse capítulo 24. Ele vai reconstruir o terceiro templo de Israel, vai se autoproclamar o Messias, que os judeus não acreditam no Senhor Jesus, estão esperando até hoje o Messias. Os judeus vão aceitar esse engano. Várias igrejas vão se juntar a esse falso líder, e esse falso líder vai implantar esse sistema. Se você não implantar essa marca, você não vive neste mundo. Agora, Apocalipse, se eu não me engano, tem que ver, acho que é 14 ou 16, cita que se você aceitar essa marca, se você receber esta marca, você estará eternamente condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Portanto, se aconteceu o evento que vai acontecer, que vai surpreender o mundo, antes dessas profecias sobre a economia que eu estou falando, se já aconteceu, se você está assistindo esse vídeo, preste atenção, e já aconteceu o desaparecimento de cristãos ao redor do mundo, aqueles que verdadeiramente eram de Deus, eles desapareceram, sinal que já estão com Deus, já estão junto de Deus no céu. Então, se já aconteceu esse evento, que vai acontecer em breve, certamente eles vão querer dizer que foram ETs que abduziram as pessoas, que não são dignas de passarem por uma evolução humana, mas se já aconteceu o arrebatamento, não coloque essa marca. Não coloque essa marca porque você vai condenar a sua alma eternamente. Eu estou dizendo isso por amor à sua alma, tá certo? Então nós estamos caminhando para esse cenário apocalíptico. Nós estamos passando aqui uma visão de desespero, mas um apelo para que você repense seus valores, reveja seus conceitos e passe a buscar o Senhor Jesus, a priorizar Ele. Usar esse momento agora que está tudo parado para você refletir. Será que se você partisse agora, será que se Jesus voltasse agora para arrebatar a igreja, que vai ser esse evento onde os cristãos vão ser levados ao céu, vão ser poupados desse tempo de governo desse falso líder mundial, desse líder que vai promover uma falsa paz, será que você subiria?
porque vão ser 7 anos com 3 anos e meio de pura paz, aparente. O mundo vai ficar aparentemente maravilhoso, mas os últimos 3 anos e meio, ele vai assumir realmente que ele é o próprio Satanás encarnado. E ele vai governar esse mundo como os tiranos que existiram, pior do que os tiranos, Hitler e os demais. É o que está determinado na Bíblia e é o que vai acontecer, creia você ou não. Agora, o importante é, de repente, você está dizendo assim, mas como eu faço para me voltar para o Senhor Jesus? Você tem que procurar uma igreja que pregue a verdade, uma igreja que esteja de acordo com a verdade. Eu vou deixar aqui embaixo o link de endereços que me ajudaram a conhecer o Altíssimo, que certamente vão ajudar você a ter uma experiência verdadeira com Deus. Porque em Êxodo capítulo 20, cita claramente Deus ordenando a Moisés: não farás imagem de escultura, nem a elas darás culto. Quer dizer, esse é um dos mandamentos citados. Você não deve procurar uma igreja que tenha imagens de escultura. Porque Deus disse a Moisés: homem algum verá minha face e viverá. Deus não ordenou que registrassem imagens de ninguém. Você vê no livro de Mateus que o Senhor Jesus se refere a Maria como mulher. Maria foi uma serva de Deus, uma grande mulher de Deus, uma serva de Deus, tanto quanto os discípulos, tanto quanto os homens de Deus que levam a palavra de Deus ao redor do mundo. Quem salva as pessoas é o Senhor Jesus. Por isso, você não pode se enganar, porque as pessoas elas querem servir a imagens para que elas não tenham compromisso, porque a imagem não fala, a imagem não vê, a imagem não cobra, ela não cobra uma reflexão de você. Então eu quero que você, não quero criticar a fé, cada um tem a sua fé, cada um é livre para exercer a sua fé, mas que você faça uma reflexão sobre o fato de você servir imagens que contrariam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela refuta isso veementemente. Se a igreja que você frequenta te leva a orar em nome de qualquer outro que não seja o nome do Senhor Jesus, essa igreja não é cristã. Ela não está te levando ao Senhor Jesus, ao céu. Ela está te levando ao inferno. Porque aos homens, como está escrito, está ordenado morrer uma única vez. Não há chance depois da morte. Não há chance depois que você partir. Se você partir desse mundo sem o Senhor Jesus, sem ter fé nele, você vai direto para o inferno. Então a hora é agora. Se você está participando de uma crença que serve a imagens de escultura, que ela não te leva a uma reflexão, a um relacionamento, uma comunhão com Deus que não te preenche, você não se sente completo. Então reveja os seus valores. Não vá pela tradição do seu pai, da sua avó. Abra os seus olhos. Jesus está te chamando para te dar a vida eterna, para preencher você, para você ser completo, para você ter a salvação. Então, o que você deve fazer? Confiar no Senhor Jesus, meditar na palavra dele, orar, conversar com Deus. Já já nós vamos fazer uma oração, convido você a participar conosco, dialogar com Deus e procurar uma igreja, que eu vou deixar os endereços aqui, a igreja que certamente, como me ajudou, vai ajudá-los a ter comunhão com Deus, que vai aproximar você de Deus, para que você não seja enganado. Pense por você mesmo, não permita ninguém pensar por você. Você tem que ver se aquilo que você está crendo, está fazendo, bate com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela refuta as religiões, não igrejas, mas as religiões, as práticas vazias. Porque Deus não quer uma prática religiosa, meu amigo. Deus quer uma comunhão com Ele. É isso que Deus quer. Deus quer que você reconheça que você está diante dEle. Não é que nós vamos ser perfeitos, mas quem está diante de Deus e reconhece Ele, não vai adulterar na frente de Deus. Quem reconhece que está diante de Deus não vai passar o seu próximo para trás. Isso é uma consequência da vida com Deus, mas os seus méritos não vão te salvar, mas é uma consequência. Quem anda com Deus não vai viver segundo a vontade do diabo. Em Timóteo, eu li um versículo para vocês. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E olha só, em Êxodo, você pode ler na sua Bíblia, capítulo 20, versículo 1 ao 5. Pode digitar no Google para você ver. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, só o Senhor Jesus é que pode responder a sua oração, que pode salvar a tua alma. Então, se apegue a Ele, se agarre a Ele, dê uma chance para o Senhor Jesus, por tudo aquilo que nós falamos, esse sentimento que você tem pela sua família, a natureza, a nossa própria consciência, que não é física, a nossa origem é física, mas o nosso DNA, lembre-se, ele não pode desenvolver sozinho. Matéria não se desenvolve sozinha. Ela se desenvolve por conta de uma inteligência infinita de Deus que ordenou que
no ventre da nossa mãe, aquele pontinho final se transforma num corpo que tem sentimentos, que tem uma consciência, ou seja, um corpo físico que tem a parte que é não física dentro dele. Então, a parte física não se desenvolve sozinha, ela precisa de inteligência. É só a gente pensar um pouquinho, gente. Dê uma chance para o Senhor Jesus. A gente sabe que o mundo tem muitas mentiras, muitos maus exemplos, mas maus exemplos nós temos em todos os lugares. Você tem que entender que a sua salvação é individual. Quando você estiver diante de Deus, e a eternidade é muito tempo, muitos estão dizendo assim, mas Deus não vai mandar ninguém ficar no inferno eternamente, só porque adulterou, só porque mentiu, não vai? Jesus diz que uns irão, eu não lembro agora o versículo, mas está em Mateus, você pode procurar no Google, para o castigo eterno e outros para a vida eterna. Então, quando ele fala eterno, é eterno. Em Apocalipse fala que o tormento dessas pessoas que não vão ser salvas, que vão colocar essa marca desse sistema diabólico que vai ser implantado no mundo em breve, essas pessoas, elas vão sofrer o tormento para sempre. O seu tormento sobe para todo sempre. Então Jesus quer levar você para o paraíso assim que você sair deste mundo. Jesus quer salvar a tua alma que está no seu corpo. Você é um ser espiritual que habita temporariamente num ser físico. O seu ser físico vai perecer. Se não for do vírus, infelizmente algumas pessoas partiram, nós pedimos a Deus que conforte a família, mas a realidade é essa. Seja por outro motivo, a morte vai chegar. Ou você pode negar que a morte vai chegar? Você não pode, porque ela vai chegar. Então vamos parar de ignorar a palavra, vamos refletir, vamos nos voltar para o Senhor Jesus. Você vê que as profecias sobre o povo de Israel todas se cumpriram. As profecias sobre o Senhor Jesus foram profetizadas muito tempo antes dele vir à Terra. Eu não estou aqui nesse vídeo ofendendo ninguém, eu não estou aqui nesse vídeo querendo dizer que eu sou o dono da razão, mas que Deus ele tem toda a razão. A palavra dele tem a razão. Não estou aqui. Deus não quer uma religião, Deus quer um relacionamento com ele. E ele quer te dar a vida eterna, que é a presença dele. E ele quer levar você para o reino dele e te dar um propósito enquanto você estiver na terra, para que você viva num estado de graça, para que você passe pelas lutas, pelos momentos bons e ruins junto dele. Jesus quer sentar na sua mesa, ele quer fazer parte da sua família, ele quer fazer parte do seu convívio, mas ele é um cavaleiro. O mal não, o mal invade e sai atropelando a vida das pessoas. E ele está aí justamente pelo livre-arbítrio. Se você escolher andar junto com Deus, já aqui na terra, você pode já ter a vida eterna hoje, nós vamos orar agora, o mal não vai prevalecer na tua vida. Mas se você escolher viver longe de Deus, você vai perder a tua alma e o mal é que vai ter acesso à tua vida. Deus é um cavaleiro, ele respeita a sua escolha. Então, as profecias estão se cumprindo, meus amigos. Diante dos nossos olhos, é hora da gente refletir a quem nós temos servido. Dê uma chance para o Senhor Jesus. Se você quiser participar, vamos fazer uma oração breve. De repente você fala, mas eu não sei nem orar. Não interessa. Deus quer apenas a sua sinceridade. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor a minha vida, a minha alma e de todos aqueles que acompanham este vídeo, meu Pai. Que o Senhor possa tocar na alma dessas pessoas. Que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, meu Deus. Em meio a esse pânico, a esse caos, que o Senhor convença essas pessoas. Que o Senhor possa se revelar para elas, meu Pai. Dá para elas a paz. Livra elas de toda angústia, de todo mal. Sejam elas libertas. Que o Senhor abra o entendimento delas. Converse com Deus. Você que assiste esse vídeo, conte para Ele como você está se sentindo, o que tem acontecido. Exponha para Ele aquilo que você quer falar. Convide o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida. Diga que você o recebe como seu Senhor e Salvador. Que você quer que Ele entre no seu coração, que você quer conhecê-lo, que você deseja recebê-lo na sua vida em primeiro lugar. Que você quer que o teu coração, o seu ser pensante, sua mente seja o trono dEle. Diga para Ele agora. Receba Ele como seu único Senhor e Salvador. Se entregue para Ele, se renda para Ele, porque só Ele que pode te dar a vida eterna. Receba agora onde você estiver o toque do Espírito Santo. Receba a paz. Que Jesus venha trabalhar no seu interior e venha levá-lo a entender que só Jesus Cristo é o Senhor e que Ele pode, e só Ele é que pode salvar a tua alma. Meu Deus, cuide dessas pessoas. Nós entregamos a todos em tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar o nosso país, nosso Brasil, este mundo, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, que o Senhor possa confortar os que estão velando familiares pelas percas, seja pelo vírus ou por qualquer outro motivo. Que o Senhor possa amparar, meu Pai, a todos que acompanham esse vídeo e a todo este mundo, tendo misericórdia, meu Pai. Pois nós colocamos tudo e a todos em tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.